6, 6, 5. Erro crítico. Nada melhor do que comemorar o nosso aniversário de 1 ano de podcast fazendo o one shot, né? Já deu 1 ano? Quando esse episódio aqui for pro ar, que vai ser agora no começo de outubro, 1 ano de podcast. E aí o que a gente faz pra comemorar? Diferente do normal, que as pessoas preparam um episódio especial, faz uma retrospectiva. A gente gravou um shot porque é o que tem. É porque a gente não gosta de coisa velha, pra que ficar reprisando? É isso aí, fica vivendo o passado. A gente é né? os caras do momento, sempre falando dos lançamentos e das coisas novas. É isso aí. Bom, e hoje então, one shot de novo. Vamos aproveitar pra falar de RPG, que faz tempo que a gente não fala de RPG assim, exclusivamente, né? É, faz tempo. E hoje vai ser um bate-papo, né, pra você, amiguinho, amiguinha, que nunca entra numa taverna pra tomar leite, né? Sabe qual que é isso aí? Sabe que ladrão que rouba ladrão ganha XP de montão. É isso aí. Né, cara? Por que não dizer também que pra aquele que sabe que o oposto de medo é um machado mais 3? Isso aí. E que às vezes a melhor maneira de ser cautelosa é pular no meio da galera dos orcs. Exato. Gritando. E né, salvar o dragão, roubar a princesa e matar o tesouro não tá muito certo. Então a gente resolveu falar um pouquinho de RPG e diferente do que a gente falou ali das outras vezes, onde a gente focou um pouquinho em como mestrar, outro em como jogar, dessa vez o que a gente vai fazer, João? Vamos tirar uma onda aí, né? Poderia até dizer, né, uma comemoração aí, né? É isso um aí. ano você tá dizendo. Vamos falar, né, sem citar nomes, né, pra não É isso aí, para não, e também não evitar processo. Dos nossos amiguinhos aí que já passaram pelas nossas mesas de RPG aí, tentamos pescar a característica de cada um, e aí cada um veste a carapuça que quiser, né, cara? Cada um veste a máscara que quiser. É isso aí. E como a gente não vai citar nomes, a qualquer momento a gente pode falar, não, a gente não estava falando de você. Pois é, nunca. A gente tá falando de outra pessoa. Já antecipando, não era você. Esse caso não era você. Se você tá ouvindo isso e fala, pô, será que ele tá falando de mim? Não é. Não você é de você. É o legal. É isso aí. E aí o que a gente fez então? A gente fez 2 listas de tipos de mestres de RPG e tipos de jogadores de RPG. E a ideia é passar por alguns desses tipos aqui, ilustrando cenas que a gente lembra, né? Falar um pouco das histórias, do que as atitudes desses mestres e desses jogadores acarretou pra campanha ou pro jogo, pra tentar mostrar aí pras pessoas como é a vida do RPG sem glamour. Sem glamour. O RPG na vida real. É, o RPG real, o RPG que não tá no HBO, o RPG que é do Canal Brasil. Então a gente pode começar falando dos mestres? Vamos começar dos mestres então, que são aquelas pessoas que, na teoria, são as pessoas que vão conduzir o jogo, que vão fazer com que os amiguinhos da mesa curtam aquela história, participem, né? E se a gente for olhar para o que um mestre deveria ser na essência, é um cara justo, que entende das regras, mas não deixa as regras atrapalhar a história. É um cara relativamente preparado. O mestre tem que... ele joga, né, cara? Então, assim, ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Mas você falou aí das regras, um dos tipos de mestres que a gente pega por aí é o mestre das regras. É aquele cara que... não importa a história, não importa a sua ideia, não importa o que você conseguiu, o que o grupo bolou ali, o importante... O importante é a matemática. É o parágrafo X da página tal do guia dos Tremere, que só foi lançado na Escandinávia e traduzido pela internet. O cara que tenta usar as regras avançadas do GURPS, né, cara? Que cava buraco. Cavar buraco de 1 metro e não sei o quê. Faz as contas na calculadora. Aí fica difícil também, né, mano? Fica difícil jogar, cara. Saco. Fica difícil jogar porque, no final das contas, quebra o clima, né? Então, às vezes, assim, a gente tem aí alguns cenários e algumas histórias onde, por exemplo,
exemplo, o grupo tá no meio de um clímax ali, de uma resolução de algum problema, e alguém tem uma ideia do tipo assim, olha, eu vou cortar a corda pra derrubar todo o candelabro em cima de alguém. Aí o mestre fala, não, peraí, vamos abrir aqui o... Vamos ver a espessura da corda. Que você tá usando? Que faca é essa que você tá usando? É isso aí. Não, vou jogar aqui pra ver se tinha alguém que deu um nó de marinheiro nessa corda. 12 turnos, acabou já, né, velho? Acabou a ideia. 12 turnos pra você cortar a corda, fudeu. Fudeu. E aí o que acontece? Na maioria esmagadora das vezes, perde-se o que se procurava no jogo de RPG, que é curtir aquela história, bolar aquilo junto, ter uma cena legal e divertida, e aí para, porque tem aqueles que ainda pegam o livro, né? Abre o livro, e olha aqui, tá escrito... não sei aonde, não sei do que é assim que funciona. Pois é, por isso que a minha regra preferida é a regra de ouro, cara. Eu também acho que é a melhor. E a regra de ouro, pra quem não conhece, é aquela regra que diz que o importante ali na hora do jogo é a regra que o grupo se sente bem em adotar. E cabe ao mestre ter aí a manha de falar, olha, então tá, vai, a sua ideia foi muito boa, vamos fazer. Ou, olha, não vamos se importar com quanto de fadiga você vai ganhar cavando buraco, porque isso não vai ajudar em nada o jogo. E falando em manha de mestre, tem um outro tipo, muito importante também, que é o mestre do script. Ah, esse aí é aquele que veio do videogame, né? Aquele do videogame. Esse cara, o cara planeja a aventura da maneira assim, cara, se esses caras saírem dessa rua, fudeu. Eu não sei o que tem pra lá. Acontecer, vai cagar tudo, vai cagar tudo. E aí, o que acontece muitas vezes com esses mestres é que assim, a gente falou bastante, né, que uma das coisas mais legais do RPG é esse fator do caos, que você nunca sabe quais são as ações que os seus jogadores vão tomar. Então, por exemplo, diferente de um teatro, onde tem um script ali, nenhum ator sai do texto, no RPG não existe isso. E tem muitos mestres que só conseguem viver o RPG dessa forma. Então, assim, ele constrói uma história do tipo, olha, eles vão entrar na casa mal assombrada, vão ter 2 portas. E eles têm que abrir a porta da direita porque o monstro tá aqui. Exato. E aí, se os jogadores naquele momento definem que eles vão abrir a porta da esquerda primeiro, fudeu. Aí o que o mestre faz? Nem pra ele mudar o monstro, né? Não, beleza, agora o monstro tá do lado esquerdo. Isso, vamos, então vai de conta que o monstro tá do lado esquerdo. Cai num vácuo, né? Do tipo assim, então vocês abriram a porta esquerda, aí o cara começa a inventar, então a porta esquerda não abre, tem 200 trancas. No geral, ele faz de tudo pra que aquela escolha seja impossível, né? Pra que os jogadores acabem desistindo daquela escolha e vão pro caminho que ele definiu. Então, assim, ele cria um NPC e ele acha que todo mundo tem que ser amigo daquele NPC. E aí, por algum motivo, os jogadores acabam desconfiando daquele NPC e falam, não, cara, eu não vou levar esse NPC aqui comigo e tal. E aí o mestre vai fazer de tudo pro cara ficar no grupo, porque se não acontecer aquilo, a história dele não anda. Porque o NPC que tem que estar lá, porque ele é o escolhido, né? Exatamente. No final ele vai aparecer. E isso a gente falou, pra combater um pouco isso, acho que a gente falou nas outras vezes, daquela ideia que pelo menos o nosso grupo sempre gosta de tocar, é que assim, independente das escolhas que os jogadores façam, o mundo tá vivendo. Então, por exemplo, os jogadores resolvem ficar muito tempo parado numa cidade. E eles deveriam chegar na próxima cidade na semana que vem. E eles resolvem ficar um mês aqui. Por que querem? Geralmente, no nosso jogo, a não ser que a escolha seja imprescindível pro jogo, a gente adapta. Então o cara chega lá, quem tava passando por aquela cidade já foi embora. E isso pode até gerar uma nova quest pro grupo para procurar aquela pessoa e tal. Agora o mestre do script, não. Fudeu, né? Acabou o jogo dele. Errou. É aquela velha história, então, pessoal, vamos parar por aqui então, já que vocês estão parados aqui na cidade, vamos dar um tempo, porque tem que ir pra casa bolar o que vai acontecer, né, velho? É isso aí, ou ele teleporta o cara pra aquela cidade ali só pra galera encontrar. Outro mestre que aparece sempre é aquele mestre que ele não entendeu essa dinâmica do RPG, do tipo assim, cara, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. É aquele que não gosta de empatar. É isso aí, tipo, ele tem que ganhar, principalmente se ele cria um vilão que ele ama muito. Tem que ganhar. E aí eu acho que a gente tem um caso muito peculiar dessa história aí, clássico. Né? Um clássico do nosso jogo. Eu lembro de um jogo de D&D que nós estávamos jogando, e como eu e o João estamos gravando aqui, a gente tem uma colher de chá, né? A gente não se encaixou aqui, né? Não. A gente vai ficar imune dessa lista. Mas basicamente nesse jogo nós éramos jogadores. Mas aí vai fuder, né? Porque aí não vai precisar nem falar nome. É verdade, não, mas tem gente que não apareceu aqui ainda, né? No podcast e tal. Entendi. Bom, e aí o que acontece? Não necessariamente a gente tá falando do Ciro. Porque o Ciro é o terceiro cara, mas o Vícola joga RPG com a gente, o Luiz, tem pessoas que já jogaram RPG com a gente e nunca foram citadas aqui no podcast. Então fica aí pra que as pessoas tenham uma ideia e vamos imaginar, quem será que fez isso? Ou às vezes lembranças, né? Isso. Porque o cara tava incluído. Então nessa história, eu lembro que nós éramos um grupo bastante avançado de D&D, né?
A gente tava ali no level 13, 14, 15, assim, a gente era muito fodão já, né? E como era novo, né, a gente tinha ido pro 3.5 há pouco tempo, ninguém dominava muito bem as regras ainda, né? E acabou que os jogadores acabaram achando itens, conseguindo feats e coisas que deixaram os personagens muito overpower. Sim. E aí chegou uma hora que esse mestre, na ocasião, ele colocou um vilão, que seria ali naquela aventura, não era o chefão da campanha, mas era o vilão da aventura, que supostamente daria muito trabalho pro nosso grupo. Só que o nosso grupo, ele era composto por pessoas muito poderosas. E eu lembro, inclusive, que os nossos personagens, respectivamente, eu jogava com uma elfinha maga e você jogava com meio orc guerreiro, né? Sim. E esses dois personagens eram muito overpower. Eu já tava dando... Tinha o medalhão dos ataques múltiplos. E eu, tipo, já dava uns 6 ataques por turno. Assim. E eu era uma maga que tinha um anel que podia usar magia como feiticeiro. Então eu não precisava decorar e tal, né? E aí aparece o tal do um anjo, né? Era um anjo. Isso, era um anjo lá caído, cheio dos poderes e tal. Se eu não me engano, 100 pontos de vida. Primeiro ataque, né, mano? Bum brum, 99 pontos de dano no bicho, tá ligado? E aí, ferrou. Porque o que esse anjo fez? Ele era... Ainda que, na sorte, esse anjo era o próximo do turno, né? Ali pela iniciativa do combate. E o que o mestre fez? O mestre... sacou uma poção de cura que o anjo levava no cinto. Poção full. Bebeu, zerou e o combate já começou naquele ponto. Começou. E talvez essa seja uma mistura do cara que não empata com o cara do script, assim, né? Assim, pode ser. Tinha que seguir. Aquele anjo tinha que ser difícil. Tinha que tentar rolar, né? Tanto que ficou difícil na sequência, porque daí até passar todos os turnos, o anjo tinha um monte de magia, um monte de ataque fodão. Porque também, apesar dos personagens serem fortes, deu muita sorte, né, na primeira rodada, então... É isso aí. Pra fugir disso aí, acho que a gente aprendeu, todos nós aprendemos, né? Como mestres até. Sei lá, mata, né? Mata, põe outro anjo na sala seguinte. Ou se não, fala que o cara tinha 200 pontos de vida, velho. 200 pontos, mais fácil, né? Que tomar poção. E pronto. Mas pior que aquele que não empata é aquele que... O cruel, né? O que gosta de ver o oco. Esse aí ainda fala assim, beleza, cara, vocês vão me derrotar, mas não vai ser fácil. Agora tem um que é aquele sádico, eu não perco. Né? Eu não perco. Eu não perco. E assim, se vocês forem bem no dado, relaxa que eu vou matar tudo quanto é NPC. Foda-se. Criança, boto fogo na vila, mato os carniçais e eu não tô nem aí, cara. Eu quero ver vocês sofrerem. Eu quero ver a galera chorar. Eu quero ganhar, eu quero que vocês saiam daqui da meia triste. É isso aí. Quero que vocês saibam, puta, meu personagem era tão legal, morreu, é isso aí, mesmo. É isso aí, o jogo é foda. Eu acho que também entra um pouco nesse lance de não querer, não entender, né, que a história é pra todo mundo, né? Talvez esse mestre, além de sádico, ele seja um pouco egoísta, né? Egoísta. É aquele cara que queira a história só pra ele ali. E tem um outro tipo de mestre que também não sabe que a história é pra todo mundo. É aquele que tem um jogador preferido. Esse cara, pra mim, particularmente, é um dos piores, é o jogador preferido da mesa. É o seu amigo particular, é aquele da confidência. É aquele que vai embora com você depois da sessão de jogo. Exato. E aí o cara traz isso pra mesa. E aí ele vai falar assim, olha... Não importa a ação idiota ou imbecil ou o que aconteça com os dados desse cara. Ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem. Ele vai achar a arma mais legal. O crítico do cara nunca é tão crítico. É tipo, a arma escapou da mão dele. O crítico do resto da galera, você cortou sua perna. É tipo isso. E aí sempre tem, cara. E a gente tem também nas nossas histórias aí, histórias desse tipo de mestre, né? De jogos onde a gente jogou com um desses mestres, um jogo que ele já havia dado anteriormente, por exemplo, pro jogador preferido dele. E ele usou exatamente a mesma cena, com os mesmos inimigos e tal, e aí a gente penou pra matar aqueles inimigos, e no final ele falou, pô, mas o outro cara jogou aqui e ele foi tão bem contra esses caras aqui. Aí a gente falou, vamos dar uma olhada aqui no personagem que esse cara criou, né? E aí a gente viu que era um jogo de GURPS de 100 pontos, que esse jogador preferido tinha aproximadamente 1000 pontos. Só uma... E ao questionar o mestre, né? Ô mestre, mas como que você autorizou isso aqui? Não, porque o cara fez o personagem caracterizado, né? Caracterizado. Então ele tinha que ser
tão forte assim, ele tinha que ter tanto de destreza assim, ele tinha que ter tudo de habilidade mesmo. E a gente vai falar desse tipo de jogador, né? Sim. Quando ele começar a jogar, ele vai ser citado. Ele vai ser citado, é o outro lado da mesa, né? Exato. Exatamente. E o mestre preferido acaba estragando o clima. Por quê? Porque é um jogo colaborativo, né? Então tá todo mundo ali, todo mundo quer se divertir. E a partir do momento que você fica priorizando, né? Todas as cenas são com aquele cara, todos os NPCs vão atrás daquele cara, a princesa quer com aquele cara, e as pistas daquele foco, cara, ele é o foco. Cara, fica muito chato. É como se tivesse o Rei Arthur e o resto fosse só a redondo. Os minions do malvado favorito. Ele é o Rei Arthur, vocês só fazem parte da... É isso aí. E isso é chato, cara, porque eu acho que vale a pena pro mestre ali dar aquela balanceada, né? Às vezes, aquela sessão de jogo é mais importante pra aquele personagem, por questão da história, mas faça com que na próxima sessão, outro cara seja o foco, né? Ou se você conseguir na mesma sessão, dê ali a missão pra esse cara que vai precisar da habilidade do outro, que lá, e todo mundo se torna importante, né? E acho que também dá pra cada sessão do jogo explorar características dos próprios personagens, né? É isso aí. Então, às vezes, tem um personagem que é mais lutador, se destaca mais nas sessões que tem combate. Um ladino, quando a gente fala de medieval, um ladino dentro das dungeons tem bastante destaque, porque é o cara que tá vendo as armadilhas e tal. Se você faz um vampiro, né? Pô, alguém vai jogar com o Nosferatu, cria ali uma historinha pra aquele cara, pra que ele não seja só o cara que fica no esgoto, escondido e tal, né? Não vamos só privilegiar o cara que é Ventru, porque o príncipe é Ventru, e aí eu gosto dos Ventru, porque eu sou um mestre que gosta de Ventru, e esse cara é meu amigo. Meu amigo. Então, eu vou fazer tudo pra ele. Tem um outro tipo que tá muito corriqueiro no nosso grupo nos últimos anos, que é o mestre traficante. É o mestre traficante preso. Preso, é aquele que foi preso. Porque assim, enquanto ele tá ali solto, ele te vicia. Isso, né? ele vai te jogando sessão e de repente um dia ele fala... Puta, cara, não toma, não vai dar, não sei o que, tem outro compromisso. Aí o cara some, velho, te deixa no vício, cara. E deixa todo mundo afinzaço de jogar. Às vezes o negócio tá legal pra caramba e aí some. Porra, não vou mais mestrar. Mestre traficante, né, velho? E assim... Não coincidentemente ou coincidentemente, hoje a gente trocou algumas mensagens no nosso grupo aí de WhatsApp de RPG, e aí começou-se a falar de um novo jogo que tá surgindo aí, né? Um desses mestres traficantes. Preso, que parece que tá incondicional aí, a liberdade condicional. É o induto de Natal. Natal e tal. E aí acontece que muitas vezes um grupo que gosta de RPG, gosta de história, e a gente se encaixa, acho nisso, eu pessoalmente gosto disso, você se preocupa em criar seu personagem, né? Então você cria um puta background, você toma gosto daquele personagem, aí você joga uma maldita aventura. Não, e às vezes a aventura é muito legal também. Também. Porque não adianta nada do personagem ser legal e a aventura ser ruim. Então é um conjunto. E às vezes dá um conjunto muito bom, assim, de todos os personagens, não só o seu, mas de todos. Sim. Toda a galera que tá na mesa tá antenada, tá afim, se deu bem com os personagens. E aí vem uma aventura massa. E de repente, pum, escarabuste. Acabou. Foi preso. Foi preso, o Moro mandou pra não sei o que acontece, cara. É uma bosta. E aí a gente fica na mão, fica aqui no vício, na abstinência. Na abstinência. Que aí você não fica naquela, nem começa outra, né? Outra aventura, porque fala, pô, tem aquela. Vai voltar. E aí o cara fica preso, vai ser julgado. Isso é como que é justiça lenta no Brasil, né, velho? Então, assim, até o cara vai preso. Segunda instância. Não sei o que. E vai. E a galera na abstinência. Aí alguns acabam fazendo um podcast pra tentar suprir o vício. Outros vão jogar aquelas aventuras que você lia. Como chamava aquelas aventuras, sabe? Que você vai lendo e ele fala, se você escolhe pegar o medalhão, vá pra página 4. Se você não pega o medalhão, vá pra página 5. Eu não lembro o nome, mas é as aventuras que geralmente vem nos livros, né? Pra você aprender. E tem também, assim, a gente pode... o que tem bastante, principalmente quando a galera começa a jogar, começa a mestrar, é o preparadinho. É, aquele mestre meio Caxias, né? Caxias total. Ele leva 200 mapas. Ele leva desenho da taverna. Toda cidade tem uma taverna diferente. É isso aí. Todos os NPCs ele tem uma foto. Todos os NPCs ele tem uma foto. Tudo, cara, tudo. Ele traz 2 mochilas de material também. É isso aí. E aí, isso também atrapalha a fluidez do jogo, né? Atrapalha. Porque às vezes você tá querendo só curtir o ambiente, a conversa na taverna, e ele quer ficar descrevendo. Porque ele pensou tanto naquilo, na porta que tem armadilha, no teto, na chaminé, não sei o quê, e lá.
Os detalhes, né? Isso, e aí esse cara preparadinho, assim, ele é bom no começo, né, porque ele mostra ali pro grupo que, pô, ele tentou pensar em tudo, mas, de novo, não dá pra você prever tudo que os jogadores vão fazer num jogo de RPG. E eu acho que, assim, o foda do preparadinho, assim, que eu me toquei, é que às vezes vira um monólogo, né? Porque aí você começa a descrever como é a parede da dungeon, e como é o chão, e como é não sei o quê. E aí você tenta, não, vamos botar tabuleiro de hexágono e pega os bonequinhos. Puta, começa a ficar um saco, né, cara? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu também já fui preparadinho demais. Tento deixar um pouco isso de lado, principalmente pra não me frustrar. Porque às vezes você pensa tanto, e você não consegue executar tudo aquilo. E aí, o tempo que você tava preparando aquilo, você podia estar jogando com a galera. Exato. Saca? Então, assim, você ganha tempo. E também tem a questão de nem tudo que você planeja é o que acontece. Então, às vezes, você planeja um negócio, gasta bastante tempo pra planejar, e na hora do jogo aquilo não é aproveitado. Então, assim, tem que ter um limite, né? Não pode ser preparadinho totalmente, tem que ter um meio termo, porque você também não pode ser como o nosso próximo exemplo, que é o segue um tiroteio. Que é o outro extremo. É o outro extremo do negócio. É aquele cara que não faz ideia o que tá ali. Não faz. A galera só sentou e falou, e se a gente jogar esse hoje? Aí o cara, eu tenho o jogo. É o cara que fala assim, galera, eu tenho uma aventura, vamos jogar amanhã? Vamos jogar. E aí o cara pensou na aventura em cima do quê? Sei lá, um comercial de margarina que ele assistiu, ele teve uma ideia e ele fala, isso é um jogo. Roubasse a carteira da irmã dele e fosse embora. Puta, fudeu. Beleza, e aí fica muito raso, né, cara? É isso aí, cara. E aí eu joguei também. Eu joguei um jogo desses tipos lá no começo, quando a gente tava começando a jogar RPG até, de um amigo nosso que até ouve o podcast, mas pode ser qualquer um deles, né? Pode ser. Que ele criou um jogo, ele tava doido pra dar o jogo, queria mestrar, e ele criou um jogo. Era um jogo de GURPS meio cyberpunk, assim, né? Então todo mundo era um jogo de ação, todo mundo tinha arma e não sei o quê. Okay. E aí, uma nave alien chegou na cidade. Então, basicamente, o jogo começou quando esses aliens caíram na cidade. Só que eles eram aliens tipo aliens do filme Alien. Sabe aqueles xenomorfo que tem duas bocas, o sangue e coisa... E qual foi a missão dos aliens quando eles chegaram na Terra? Roubar um banco. Caraca, velho. E aí, assim, 15 minutos de jogo, um olhou pro outro assim, mas peraí, a gente tá perseguindo uns aliens que nem a nossa língua fala, que vieram aqui pra roubar um banco. Isso é a pior característica do segue em tiroteio. É assim, pode até criar coisas legais e tal, momentos legais da aventura, mas vira aquele negócio do tipo assim, pra envolver os personagens. Vira meio que obrigação. Ó, tem os caras roubando, foda-se. Tem os alienígenas roubando. Não, mas vocês têm que ir lá. Vocês têm que pegar o banco. Vira missão, cara. Eu acho que assim, talvez uma dica pra tentar sair um pouco dessa armadilha de segue em tiroteio é assim, você tá muito afim de mestrar? Você tem uma ideia que você acha que é muito boa, mas talvez não seja? Bate um papo com o grupo. Sim. Grupo, tô pensando em dar um negócio aqui, vai vir uns aliens e tal, vai ter um assalto à banda. E a galera já fala, não, peraí. Você de dólar é pegaço todos. Porque se ainda fosse igual aquele filme do Peter Jackson, das antigas, bem antes dele ser conhecido como o cara que dirigiu O Senhor dos Anéis, ele fez um filme onde os aliens vieram pra Terra. É um filme neozelandês ainda, na época que nem pros Estados Unidos ele tinha ido ainda. E esses aliens, o que eles eram? Eles eram donos de uma rede de fast food intergaláctica. Da hora, hein? Tipo uns McDonald's que ficavam... McDonald's alienígenas. Uns McDonald's alienígenas que ficavam boiando no espaço. E os hambúrgueres que eles faziam nesse McDonald's alienígena eram feitos com carne humana, cérebro. Então qual é o mote da história desse filme? Os alienígenas vêm pra Terra pra pegar pessoas, pra fazer hambúrguer, pra voltar. Pelo menos tem aí um motivo, né? Tem um motivo, né? Mas, cara, sempre tem o pior, né? Pra mim, esse é o pior. Eu também acho que assim, esse último aqui é aquele que, como o próprio nome diz, né, velho? É aquele que ele fala assim, vamos jogar, vou ter uma aventura. Vamos reunir amanhã, tal hora. Aí, tipo, todo mundo se prepara, todo mundo faz não sei o quê. E é um jogo broxa. E esse jogo broxa, ele pode ser broxa por vários motivos. N motivos. Mas eu acho que na nossa história, pelo menos do que eu me lembro, né, das vezes e de todos os anos que a gente jogou RPG, o tipo de jogo mais broxa é aquele jogo que não te traz o menor desafio. É aquele mestre que parece que ele tem que agradar e ele só vai ser legal se ele deixar os jogadores fazerem o que eles absolutamente quiserem. Sim. Então é assim, nunca vai dar errado.
você sempre vai ser o mais fodão. Não existe consequência do que você faz. Se algum jogador saiu do script, ele vai dar um jeito de tapar buraco e não vai dar nada. Não tem consequência. Cara, isso é muito chato, velho. É muito chato. O que eu achava mais broxante, cara, é quando você tava na mesa e a aventura de vocês mesmos. A aventura de vocês mesmos era tipo assim, beleza, mano. Beleza. É que não tem mais nada pra fazer hoje. Velho, olha, né? Então tá, a aventura no meu tem que lavar a louça. Lavar... E eu acho que cara, isso era muito broxa. E no final, por quê, né? Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de aventuras de você mesmo, e talvez seja um tema que possa de alguma maneira ser legal em alguma ocasião, sei lá. Não consigo pensar agora. Mas talvez seja. Talvez a gente seja incompetente, saca? Nesse quesito aí. Pode ser. Porém, acho que o maior problema é que assim, quando você topa jogar RPG, quando você quer embarcar nessa, eu acho que a primeira coisa que é igual, né, e que meio que é base pra todo mundo na mesa, é que você quer fugir da realidade. Você quer fantasiar, né, mano? Você quer ser outro ser. Você quer ser um cara, sei lá, você quer ser um mago, você quer ser um vampiro, você quer ser um lobisomem. Mesmo que você seja uma aventura de humano, você quer ser um outro tipo de cara, né? Você quer ser um policial, você quer ser um bombeiro, você quer ser um assaltante. Tipo, fora do seu dia a dia, né? E aí o mestre, o que ele faz? Ele quer que você, jogador, e a gente passou por esse cenário algumas vezes, do tipo, vamos fazer sua planilha. Né? Vamos pegar você, quanto você teria de ST, quanto você teria de DX, de QI, etc. E todo jogador ali naquele momento acha que ele é mais do que o mestre acha. Besteira. Não, mas você vai ser um vampiro, você foi vampirizado, você achou, e a gente já jogou esse jogo exatamente isso, vocês acharam o anel do Lanterna Verde. Da hora, né? Por que eu não posso ser o Hal Jordan então, cara? Por que eu tenho que ser o Adilson que achou o anel do Lanterna Verde, velho? E, cara, é uma coisa assim, a aventura pode ser até boa. Mas o foda é que, como a gente tá falando, você quer interpretar outras coisas. Você não quer ser você mesmo. Mesmo que a aventura seja massa, entendeu? Você quer fazer, né? Não quer ser o João, o Adilson, mesmo que seja uma aventura massa. Você quer sair um pouco da caixinha ali, né, velho? Você quer tentar novas... Se você é aquele tipo de jogador que gosta de interpretação, você quer tentar novas desvantagens. Né? E outra, cabe, eu acho que uma mãe aí, que assim... Você nunca vai saber como você vai agir numa situação tão absurda como. Porque a tendência, como pessoas normais, independente se a gente achou o anel do Lanterna Verde ou descobrimos que a gente é Jedi, a tendência é você contar pra sua mãe, chamar a polícia. Não rola. Você não vai sumir. Não vai rolar aventura, Você não vai pra Nova York. Ninguém vai pra cabana onde morre as pessoas abandonadas no mundo, né? Sem... Na vida real. Não vamos, né, cara? Vamos pra praia, tem um monte de gente, isso aqui. Fala assim, começou o barulho. A gente pega a bike e vaza, teoricamente, né? Esse tipo de jogo a gente jogou quando a gente era moleque. Então os nossos personagens eram personagens nós com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Não, né? Não dá pra ser heróico. Não dá. E assim, você falou um negócio interessante. Não dá pra você se ligar na situação, né? Como é que você iria agir, né? Na situação. Até mesmo às vezes quando você tá em cima de uma planilha, determinado jogador toma uma atitude e você fala, pô... Muita gente que tá na mesa fala, esse cara não tomaria essa atitude, Exato. É contraditório. E se você conhece o cara ainda, por exemplo, vamos imaginar que nós estaríamos jogando um jogo de nós mesmos. E você, como João, interpretando o João, que achou o anel do Lanterna Verde, você faz alguma coisa que eu que te conheço há 20 caralho de ano, eu vou falar, eu já não faria isso, nem fodendo, tá ligado? E agora a gente começou a falar bastante de jogadores. Vamos entrar na lista de jogadores, então, cara. Vamos lá, vamos descobrir esse outro lado. Divertido, né? O outro lado do escudo. Porque a gente pode começar, assim, com uma característica no jogador que é o lobo na pele do cordeiro, cara. É aquele cara que faz os personagens lobo na pele de cordeiro. Eu já fiz alguns personagens assim e posso fazer a meia-culpa aqui. Eu acho que até um nível pode acrescentar algumas coisas na história, mas chega um nível que vira babaquice. Em geral, é muito difícil, e agora a gente pode falar com uma certa experiência, porque a gente joga essa porra há muito tempo. É muito difícil pra uma mesa de jogo dar certo se você tem dentro desse grupo pessoas com objetivos muito distintos, né? O jogador lobo na pele de cordeiro é aquele cara que força essa situação. Tipo, ele tem que ter o plano dele, que tem que ser obrigatoriamente contrário ao plano de todo mundo. E ele quer ser o protagonista, né? E o foda é que tem alguns jogadores que sempre faz, cara. Jogo sim, jogo não, lobo na pele de cordeiro. Eu sou a criancinha.
É todo mundo assim, é o Thor, o Super-Homem e uma criancinha. Só que a criancinha... aí em determinado momento ele vira a criancinha. Vira a Fênix. Fodona, com os psíquicos fodão, que... Cara... É chato, às vezes, chato, né, cara. É legal, mas tem que ser usado com muita parcimônia, né, cara? É. Porque o que acontece? Chega um ponto que parece que a história é do cara, sabe assim? Pô, compartilha, né? Às vezes pra história, o mestre ali vai criar a história e, pô, eu tenho que ter esse personagem, conversa com o cara. Se não for o preferido, né? Pode ser que funcione. Funciona. Agora, se você tiver uma mistura que pode ser perigosa, o mestre que tem o jogador preferido e o jogador preferido é o lobo na pele de cordeiro, Aí fodeu. desastre na certa. Outro cara que às vezes enche o saco é o Overpower, né, cara? O Overpower é aquele cara que talvez, da mesma maneira... Eu não sei o que pode motivar o Overpower, mas uma das motivações que eu vejo é o cara que ele acha que tem que ganhar. Então assim, ó, já que eu tenho que ganhar, eu vou usar tudo que tiver ao meu favor pra ganhar. Então ele é o Lance Armstrong, ele vai se dopar pra caralho pra ganhar todos os Tour de France. Exato. É aquele tipo que quer sempre dar o último golpe de espada. Porque ele acha que ele que vai decepar a cabeça do inimigo. Overpower é o cara força e ele às vezes, quando ele domina as regras de como montar o personagem, fica mais perigoso ainda. Isso, porque aí ele começa a botar uns bônus. Mas eu tenho isso que me dá bônus tal. E não sei o que. Aí um jogo que é pro cara, sei lá, todo mundo na mesa tá dando 1d6, né, de dano, o cara tá dando 2d10 de dano, porque o cara é Overpower. Isso, né? E muitas vezes ele quer realmente só ganhar ponto. Porque, por exemplo, a gente tem esse cenário também em histórias reais, né, que a gente jogou. Tem. Então a gente vai jogar um jogo de supers e o cara resolve fazer um cara que atira laser. Como se ele fosse o Ciclope. Ciclope. Essa é uma história clássica. E aí, o que acontece? O laser, ele tem um custo lá no GURPS. Cada grupo de pontos que você gasta naquele laser, você aumenta um D. O laser, ele tem lá perfurante, já é apelão pra caramba, porque dá o dobro de dano. E você ainda pode comprar algumas vantagens pra esse laser, pra ele ricochetear e tal. Aí o cara, ele não tá contente em dar 10D. Ele quer dar 10D gastando 2 pontos. Então o que ele faz? Ele cria um cara que não dá um laser de 10D. Ele dá 25 laser de 1D. E aí ele junta esses 25 laser num único tiro, com uma outra vantagem. Aí ele bota uma desvantagem, que assim, ele só consegue fazer isso se o cara estiver ameaçando ele. Porque isso aí fica não sei quantos por cento mais barato. Mais barato. Mas isso aqui, eu só posso dar dano máximo. Então assim, eu nunca posso regular o meu laser pra dar menos do que 25D. Ele tem que dar sempre 25D. E aí fica mais barato. E aí, daqui a pouco, esse cara custou 3 pontos e ele dá 25D no laser, saca? E sim, se ele quisesse só fazer o Ciclope, ele podia fazer um cara que dava 10D de laser. Né? Não precisa ser... Principalmente pra você que estiver ouvindo, que tá começando a brincar agora... Cara, você não precisa ser sempre o paladino do Caçaro pra se divertir, tá Mesmo ligado? porque aquele paladino do Caçaro não existe. É Overpower aqui. Por mais que nas Dragões antigas ele tinha dito, não, eu joguei com esse personagem até ele chegar a esse nível. A gente sabe que não dá. Sabe que é mentira. E assim, pensando no Overpower, que é aquele cara que quer sempre dar a última espadada, que brinca com as regras pra dar o laser fodão, tem o jogador que é mestre. Falando em regras, né? Em domínio de regras. Tem aquele jogador que ele quer que a aventura vá do jeito dele. Vai do jeito dele. Ele quer mestrar. E muitas vezes isso acontece, pelo menos na nossa experiência, né, nos grupos que a gente jogou, com as pessoas que a gente jogou, por falta de prática. Quem joga por muito tempo consegue abandonar esse vício rápido. Isso. Do tipo assim, olha, eu sei que eu sou responsável apenas, como jogador, pelas ações do meu personagem. Exato. Os outros personagens são de responsabilidade dos outros jogadores e todo o resto é de responsabilidade do mestre. Isso. Então eu, como jogador, não vou dizer o que tem atrás da porta ou o que tem dentro do baú. Ou como é difícil ou como é fácil abrir aquele baú. O mestre vai me falar isso. E o cara que começa, não. Ele fala assim, eu abro a porta e lá atrás tem uma pessoa que está chorando. Exatamente. Não, então eu vou na minha casa, abro a gaveta da escrivaninha e minha arma está lá. Como assim, velho? Peraí, eu que narro. Você só fala que você vai abrir a gaveta. Eu digo pra você o que tá lá dentro. O que você vai fazer, né? Vou abrir a gaveta que tá lá dentro. E o jogador mestre, geralmente, é aquele cara que ainda tá entendendo um pouco de RPG. Às vezes ele se empolga muito com a história, né? E ele quer resolver, e ele quer estar no meio e não sei o quê. Quando no final, cara, respira, se preocupe com o seu personagem, porque o seu personagem já vai te dar muito trabalho, se você quiser jogar direitinho, interpretando o cara, desvantagens, traços de personagem, e deixa o resto pro mestre. Exato. Que se ele não for um cara muito
alguns daquelas características que a gente falou lá, ele vai saber o que fazer e o jogo vai ser legal. E seguindo a linha, né, jogadores que querem estar à frente de tudo e tal, e não sei o que, não entende a dinâmica do coletivo do jogo, tem aquele ladrão de ficha, né? Puta merda, cara, esse também é muito chato de jogar, esse cara. é chato demais, Eu cara. acho que talvez esse... Eu não sei se é o pior, porque dá pra contornar. Principalmente se o mestre sacar, né? Se o mestre for bom, um mestre experiente, ele vai entender que tem alguma coisa muito errada ali. Se não for o Messi com o jogador preferido. Isso, que daí... O Messi com o jogador preferido quer fazer um overpower e quer roubar na planilha... Fudeu. Fudeu. E aí a gente volta pra aquele cenário, exatamente aquela história que a gente contou quando a gente falou do mestre preferido, que tem um jogador preferido. É. Nesse jogo aconteceu esse encontro. A gente teve, de um lado, o mestre que tem o jogador preferido, e do outro lado, o jogador ladrão. Um ladrão overpower. Que é o cara que queria ser o protagonista, o único fodão, tipo, ser o... Sei lá, cara, porque assim, qualquer filme que tem um herói, até o Neo no Matrix, que depois dominava a Matrix, teve dificuldade pra lidar com o bagulho, saca? Exato. Esse cara não, ele não quer ter dificuldade, ele não quer, quer. tipo, estalar os dedos e todo mundo cai, ele quer ser o Sauron, sacou o anel. É. Então, e aí nesse jogo, o jogador era esse ladrão overpower, que além de saber que o mestre ia passar um pano, jogou lá e fez um personagem que era de 100 pontos, ser um personagem, na verdade, de 1000 pontos em GURPS, e desequilibrou tudo, né, cara? Pois é. Ele não só roubou, como ele inventou regras. Como ele é o preferido do mestre, ele usou a regra de ouro a favor dele. Né? isso Olha, aí. e se eu fosse assim, com essa característica aqui? E se eu fizesse isso Eu sou um aqui? cara normal, mas no momento de lutar, eu rezo ao Deus e assim, eu viro um personagem de 1000 pontos. É isso aí. Porque assim, é característica do meu personagem. Característica do meu personagem. E quanto vai te custar isso? Não, 10 pontos 10 eu acho que é o pontos, suficiente. O que isso é te faz? vantagem. Não, isso dobra a minha força, triplica a minha esquiva, faz com que eu seja imune a qualquer tipo de dano cinético. E o mestre, beleza, eu acho que vai ser legal, assim. Legal, eu gosto de você, vai ser bom. Mas assim, no balanço aí das coisas, esses tipos de jogadores que a gente colocou aí, overpower, né, e tudo mais, o ladrão, ele mete a balança lá pra baixo. Mas tem também aqueles que mete a balança lá pra baixo de outro jeito. É. Que é tipo assim, aquele do balão. Isso. A galera lá, empolgação, vamos jogar, às vezes o core é pequeno, né, tipo assim, porque RPG... E de novo aqui, vamos falar que a gente tá falando de uma situação hipotética, Uma assim, situação né? hipotética. Porque RPG é legal assim, você... Sei lá, pra mim, uma mesa bacana, 4 caras. É, 3 jogadores, eu também, eu acho que esse é o ideal. Mas às vezes você tá em 3 3 caras. Um mestrando E dois pra jogando. jogar. De repente, você marca às 2 da tarde, às 4 horas, alguém te avisa que não vem, mano. Que não vem porque Porra, teve um problema de saúde. Pô, né, velho? Né? E aí, às vezes, coloca num cadáver o problema, né? Tipo, ó, isso aqui, que nem o Lula fez, né? Ó, isso aqui que assinava era a mulher que não pode mais falar que assinava ou não. E às vezes inventa uma história triste, né, cara? E faz... Quando a gente era mais moleque, era mais tranquilo lidar com o balão. Porque, primeiro, tinha mais gente. Então, às vezes, sim, se um faltasse, Dane-se, dava né? pra ter jogo. É que era muito difícil alguém faltar. É, e então, também, como quando a ninguém gente era tinha moleque. nada pra fazer, todo mundo jogava RPG. Agora, quando você tá num quórum pequeno, por exemplo, 3 pessoas, eu, o João e mais um, que pode Alguém. ser qualquer Pode pessoa ser, aí, né? Pode ser, por exemplo, o terceiro elemento desse podcast. Ciro. Isso, não, ou não. Ou balão, quer dizer, ou não. E esse terceiro elemento, Não que vem, também não vem. é uma pessoa acostumada a não dar só balão no RPG. Geralmente é uma Tá questão virando crônica. pessoal, né? É uma questão crônica. E aí esse jogador acaba puxando pra baixo. Como você falou, você às vezes nem tem jogo. É, né? não tem, né, cara? E aí você preparou como mestre, você preparou como jogador, você se empolgou, criou teu personagem, deixou de fazer alguma coisa pra fazer o jogo aquele Participar dia. E tal. E aí, vem o padre, Vem o padre sem GPS. e pega os balões e fala assim, Sem quer saber, eu vou bússola. pra lá. Vai dar certo. E tem um cara muito próximo do balão que é o desinteressado. Que é o que vai. É o que vai. Ele está fisicamente ali. E às vezes ele tem até a manha, porque o desinteressado ou o distraído, ele vai. A gente colocou ele no jogador, mas às vezes ele cabe como mestre também. É. Porque a gente tem uma historinha aqui, eu lembro até, que nós estávamos jogando um jogo de D20 System, de Star Wars, e o mestre, na ocasião, fez o R2D2 falar com a gente. Do tipo, de tão distraído que ele tava naquele jogo.
Ai, caralho. E o jogador distraído é aquele que, assim, tá ali, 3 ou 4 pessoas do grupo fazendo o plano. Não, então, ó, quando eu fizer isso, você pula lá, o cara puxa a corda, o outro vai, joga armadilha e você dá... Tá bom, tá bom. Aí quando começa o jogo, todo mundo empolgado, vai lá, é você. Não, mas eu faço o quê? Não, o plano. Ah, eu bato nele. Não, só tem que bater nele, cara. Você tem que jogar a bomba. Não, mas eu não percebi que a gente tava no meio do plano. Eu lembro uma vez que uma das... Não lembro o que era, era feira, sei lá, um desses lugares que você vai lá, fala que vai dar um jogo e qualquer pessoa que esteja no evento possa... Pode jogar. Pode jogar. Eu lembro que a gente foi numa vez, tava a nossa galera e outros caras se inscreveram e tinha outras coisas nessa feira. E um dos caras que foi jogar tinha comprado uns bonequinhos. Eu lembro desse jogo, eu mestrei esse jogo. Jogando. Era um jogo de caçadores, né? E o cara mexendo nos bonequinhos e nem ligando pro que tava acontecendo, velho. E a história rolando. E nesse caso foi pior ainda porque era uma mesa com jogadores contados. Esse cara tomou o lugar de alguém que talvez estaria interessado em jogar. E ele ficou ali olhando pros bonequinhos dele, em vez de... No meio do jogo ele desencanou, levantou, sei lá, foi comprar Coca-Cola. É isso aí. Zoado. Mas são caras, assim, meio pontos fora da curva, né? Não é tão fácil achar esse cara aí. O balão é mais fácil. Agora o distraído ou desinteressado é mais difícil. E falando assim, ponto fora da curva, a gente sempre tem o jogador excêntrico. É aquele que você tá jogando num ambiente tipo My Little Pony, com arco-íris e não sei o que, e o cara quer ser o corvo. Quer ser o Deadpool. Ele quer ser o do mal. Ou ao contrário, né? Sei lá, vamos jogar World of Darkness. Vampiro, lobisomem, que chega um cara que quer ser a fadinha. Ele quer ser a fada. É isso. Você fala, mano, que porra é essa? Por quê, tá ligado? É isso. Por que você quer ser tão distante dos caras? É isso aí. E pra combater esse jogador, o mestre às vezes tem que impor coisas, né? Do tipo assim, olha, meu amigo, não. Né? A gente vai jogar aqui, todo mundo é herói, não dá pra você ser um serial killer, cara. Porque aqui é todo mundo herói, saca? Ah, mas a gente vai jogar um jogo da Liga da Justiça, então. Não dá pra você ser o Coringa, saca? Tipo, você tem que ser os caras da Liga da Justiça. E às vezes esse cara, ele quer ser excêntrico, ou porque ele tá em discordância com o ambiente, né? Como você falou. Às vezes ele tá afim de jogar um World of Darkness e todo mundo quer jogar Toon. Ou, às vezes ele quer jogar Toon e todo mundo tá jogando World of Darkness. E aí ele quer ser o malcaviano que fode. Exato. Só pra ver o que vai acontecer, entendeu? E isso é difícil lidar, cara. É que você pode ser excêntrico dentro do contexto, né? Você tem que ser excêntrico dentro do contexto. Isso, você pode ser um cara diferente. Não adianta você estar num grupo de pessoas, uma aventura que requer jogadores com uma grande índole e querer colocar um cara, né? Vou misturar tudo, mas sei lá, você tem o grupo do Capitão América e chega aí o Coringa pra fazer parte do grupo. Não tem nexo, né, cara? Ou vamos botar tudo da Marvel, que seja o Jusceiro, o Frank Castle. Não vai dar. Não vai dar, né? É isso aí. É o modus operandi, a maneira de ver a vida totalmente diferente entre Steve Rogers, Capitão América, que e tem um Frank monte de Castle, código. Punisher. E você tem aquele jogo, cara, eu acho que isso também cabe. Por exemplo, a gente teve situações de jogo de fantasia medieval, onde você tinha lá o cara que era todo mundo muito heróico, com honestidade, não matava, e o cara que tentava roubar todo mundo o tempo todo, né? Sim. E aí, esse tipo de excentricidade, que talvez não é aquele palhaço, aquele cara que brilha, de longe você fala, porra, esse cara aqui tá de preto onde todo mundo tá de colorido. Não é isso. Não. Às vezes a excentricidade são nas escolhas, né? Ele cria um personagem tão distante daquela história que a galera quer contar junto. Exato. E atrapalha o jogo de todo mundo, atrapalha o rolê de todo mundo. A excentricidade é muito legal, acho muito louco quando tem um ou mais jogadores que pensam em personagens fora da caixinha, mas tem que respeitar dentro dos limites. Tem que fazer sentido, é isso aí. Mas, cara, um outro tipo de jogador, ele tá perto ali, não do excêntrico, mas do que a gente falou antes, do baloneiro. É o xaropão, né? Aquele xaropão, esse é o pior, que assim, é o jogo que eu quero jogar. Na hora que eu quero jogar. Na hora. No começo da hora, começa a hora que eu quero e termina a hora que eu quero. E se não for assim, não tem jogo. Se não for assim, eu não vou. Né? Isso é foda, porque, de novo, né? Quando a gente tá falando de uma parada colaborativa, a gente tá falando que tem que ser legal pra todo mundo, né, cara? Então, assim, às vezes todo mundo tá afim de jogar, e se você não tá afim de jogar, ou você não joga, ou você faz um esforço ali pra se divertir. Se você não quer, não ferra o rolê da galera, eu acho, né, cara? É jogador do líder da Coreia do Norte, com o jogador Pijinhong lá, Ping-Pong. É do meu jeito. Vai cortar o cabelo tudo do jeito que eu quero. Senão não tem jogo. Senão eu explode Estados Unidos. Cara, porque isso, assim como
o cara do balão, porque quando alguém solta assim, vamos jogar, vamos mestrar, sei lá, não sei o quê, todo mundo já começa a se empolgar. E aí, quando aquela velha história, quando o core é pequeno, faltou um, fudeu. Às vezes mata a sessão porque não vai ter gente pra jogar. Aí aparece, às vezes, com essas ideias, mano. Aí se não for assim, exatamente assim, não tem jogo. E tem aquele cara que joga, talvez por não estar afim de estar fazendo aquilo, ou porque ele é muito excêntrico, ou porque ele é xarope. Ele tá ali, mas ele não tá querendo estar ali. Então, já que ele está ali contra a vontade, vai ser do jeito dele. E esse cara a gente chamou aqui de herói solitário. É aquele cara que, assim, ele vai querer resolver tudo. Do jeito dele. Porque pode ser também aquele cara que esteja afim, mas ele quer ser o centro das atenções. É o cara então, que assim, teve problema em casa, né? Teve problema, assim, roubaram o lanche dele. Exato. Galera, qual é o melhor plano? O melhor plano é seguir aqui pela direita. Aí o cara vira e fala, não, eu vou pela esquerda. E ele nem tem teimosia lá na planilha pra interpretar. Não, cara, vamos todo mundo aqui junto e tal, que não sei o que, se protege, acho que essa é a ideia. Não, eu vou pela esquerda. E aí, indo pela esquerda, ele quer ser o herói, do tipo assim, ele quer... Eu vou achar armadilha, eu vou desarmar a armadilha. Eu vou fazer tudo, eu vou resolver, e a hora que a gente se encontrar lá na frente da bifurcação, eu vou estar esperando os caras, e eu vou dar a risada deles. Mano, eu falei que era pra esquerda, é isso que ele quer ser. É verdade. Ele quer ser o mais foda de todos. E a gente teve histórias de jogadores, assim, heróis solitários, que quando ele viu que a escolha dele, ele não ia conseguir convencer a galera, por exemplo, de ir pra esquerda, tomou atitude tipo assim, eu vou esperar todo mundo dormir e eu vou sozinho pela esquerda. Só pra mostrar de birra, que eu resolvi sozinho e a esquerda no caminho. E eu acho que vale a pena aqui um alerta, que é assim, se você fez um personagem e você quer ser um personagem teimoso, que é uma característica legal de interpretar, lembre-se sempre que teimosia não quer dizer do contra. Porque às vezes, o que você quer fazer é exatamente o que todo mundo quer fazer. Você não precisa ser do contra para ser teimoso. Né? E você não precisa ser teimoso para ser do contra. E às vezes, na máscara, né, usando a regra, ele fala, não, mas o meu personagem é teimoso aqui, eu gastei menos 5 pontos em GURPS, então todo mundo foi pra direita, eu tenho que ir pra esquerda. Não, isso não é desculpa pra você, se no final você é um herói solitário e você tá usando só a teimosia ali na planilha pra tentar justificar a tua xaropice. Um exemplo bom entre teimosia e ser do contra é até a gente já fez um episódio do Caverna do Dragão, o Cavaleiro. Que assim, ele é teimoso. Ele sempre quer fazer o negócio de outro jeito. Mas ele acaba indo com os amigos. Porque a sensatez, né? Leva o cara. E às vezes. Perigo e tal, e às vezes a teimosia dele faz com que ele escolha o plano e todo mundo vai fazer o plano dele. Sim. Não necessariamente ele é do contra. Ele só é um cara teimoso. É isso aí. E às vezes o herói solitário, quando ele tenta o plano dele e os planos dele não dão certo, ele vira o jogador traíra. Aquele que tenta ser parça dos NPC do mestre Do pra ver mal. se ele se dá bem. Já que Mais eu não do que vou. os outros. Ele fala assim: já que eu não vou ser protagonista exclusivo nesse grupo, eu vou ser protagonista lá do outro lado da galera. Exato. É tipo o que o capeta falou: em vez de eu ser o braço direito aqui, eu vou reinar no inferno. Eu vou reinar no inferno. Aí é o cara do tipo assim, beleza, vocês não vão pela esquerda? Então tá. Então vamos aí pra direita. Vai lá, procura o inimigo e fala assim, eu sei onde os caras estão. Os caras estão lá na direita. Eles vão tudo pra direita, eu falei pra ir pra esquerda. Eu falei pra pegar, agora eles vão se fuder. Então agora eu vim aqui falar pra você que eu acho que eles vão roubar você, eles já estão com o plano, eles estão com o pergaminho lá que você não queria. E ó, cuidado com o mago, porque ele sabe como fazer essa magia aí. E aí o que acontece? Esse personagem, o mestre mata esse filho da puta e ele fica bravo ainda. Ele fica bravo, cara. E aí o pior de tudo é quando esse cara, de uma maneira ou de outra, ele acaba atrapalhando a história, né? Às vezes, uma traição ou outra é uma parada legal ali no jogo, né? Dá uma pimentada, cria ali uma nova quest. Agora, o cara que quer botar tudo a perder... Exato. É foda. E a gente fazer uma coisa escondidinha, né? Dependendo do perfil do seu personagem. Isso, ó, eu vou... Pra ganhar umas moedas a mais. Isso, eu vou fazer uma paradinha aqui que assim, ó, eu sei que o grupo não vai gostar, então eu vou fazer sozinho. Exato. Pra que a galera não... Pra que não gere um estresse aqui no grupo. Beleza. Agora, você jogar contra... Entregar tudo pra se dar... Tentar se dar bem sozinho, porque assim, galera, se você tá na onda de jogar e tá pensando em fazer essas coisas, do tipo... Vou me dar bem, ferrar meus coleguinhas pra dar uma risada. Geralmente o mestre vai te dar uma cafoice nas duas pernas. Você tá fudido. Você vai arrastar a piroca no chão. Não porque você tem tudo, mas porque você vai perder as pernas, velho.
É isso aí. que acontece. A não ser que o mestre seja, você seja o jogador preferido do mestre. Aí pode ser que dê certo. Fala que deu certo, os outros morreram. Mas realmente isso acontece, cara. E assim, quando o mestre percebe, porque isso tira o tesão do resto da galera, né? Todo mundo tá ali na pegada e todo mundo quer jogar, todo mundo tem o plano e tal. E aí o cara, por qualquer motivo, quer ser o traíra. E aí o mestre vê que, pô, isso tá acabando com a sessão, né? Todo mundo tá ficando desanimado e tal. Ele vai dar um jeito de ser o karma na vida desse cara. Né? Ele fala, fica cegado, galera. Né? Dá aquela piscadinha pro resto da mesa e fala, fica tranquilo que isso eu resolvo na próxima cena. E esse cara vai se fuder. Outra estratégia muito usada é o off. É o off. É aquele cara que, já que eu tô sozinho nessa... Eu me coloquei sozinho. É isso. Né? Não é que ele está sozinho, eu me coloco sozinho, eu vou usar o off do jogo. Pra quem não tá peculiarizado com o esquema, é um jogo, né, galera? Então, assim, não dá pra estar ligado 100% do tempo. Às vezes rola uma cena que não tem uma parte dos jogadores inseridas na cena. Às vezes... apenas um dos jogadores vê uma pista, alguma coisa. Então a gente usa muito o termo on e off, né? Isso. Que o on é aquilo que realmente foi passado pra você no jogo. Ou seja, aquilo que o seu personagem sabe. Sabe. E às vezes o que acontece? Tem o off. O off é o quê? Você tá na mesa, fisicamente tá todo mundo junto. Mas pode ser que metade dos personagens esteja em Baltimore e a outra metade em Nova York. Ou se você é um desses jogadores nacionalistas, né? Um tá em São Paulo, 2 estão em São Paulo e outros 2 estão em Santo André. Eles estão vivendo cenas diferentes. Mas a gente tá jogando na mesma mesa. Então, assim, o que o Messi fala com aqueles caras que estão em São Paulo, os caras de Santo André estão ouvindo. Os jogadores, mas não os personagens. Mas não os personagens. E aí esses heróis solitários, né? Que depois de toda a desgraça que a gente falou, acaba sendo um nome muito bonito pra esse cara. Ele acaba usando a porra que ele ouviu em off pra fuder o jogo em on, né? É, isso aí. Ou seja, ele pega o conhecimento do jogador e coloca no personagem. Como se ele tivesse ouvido, se ele tivesse na cena. E às vezes nem é uma cena que o personagem dele viveu. Às vezes simplesmente é um conhecimento que o próprio jogador tem. Da regra ou do cenário e etc. Por exemplo, vamos imaginar... Isso é difícil de lidar e é difícil de gerenciar. Isso eu acho que só dá pra resolver com experiência, né? Você tem que jogar algumas vezes pra entender como o RPG funciona. Ah, mas tem uns caras que eu já vi jogar anos aí. Vamos imaginar, e isso aconteceu várias vezes com a gente, né? Então a gente gosta muito de jogar jogos de humanos, onde os personagens não têm muito poder, né? Onde os personagens... Onde o personagem não tem poder. Não tem poder, tudo vai ser difícil, tudo vai ser um desafio, né? Às vezes o cara simplesmente para ir ao trabalho ele pode ser roubado. E eu principalmente como mestre, gosto muito de colocar muito desafio num jogo. Então para isso os personagens têm que ser personagens muito parecidos com os seres humanos. E eles vão se tornando heróis ao longo do jogo. Isso é uma maneira de dar jogo. Tem outras pessoas que gostam de dar o jogo onde todo mundo já começa muito herói. Bom, independente disso, vamos imaginar então um jogo de caçadores de vampiro. É uma coisa que a gente jogou muito já, né? Então, assim, um jogo de caçadores de vampiro, no World of Darkness, o livro se chama Caçadores Caçados, ele tem como premissa básica ser um jogo de horror, onde os personagens caçam o sobrenatural, né, em sua maioria das vezes vampiros, sendo humanos. E vamos lembrar que no mundo do Vampiro à Máscara, o que acontece com os vampiros é uma coisa muito secreta. Por isso que é a máscara, isso, né? Por exemplo, como funciona o ritual do abraço, o que é uma diablerie, o que é a hierarquia de um príncipe, o que é o sabá, qual o relacionamento que esses vampiros têm com lobisomens. São coisas que quem sabe disso? Os jogadores, o mestre sabe o que é Jihá, o que é Gerena. São coisas que os jogadores que já jogaram vampiro sabem. Olha, eu sei que um vampiro não pode andar no sol. Eu sei que um vampiro, se tomar uma estaca no coração, ele entra em topor. Eu sei que se um vampiro beber sangue do outro vampiro por 3 vezes, ele cria um laço de sangue. Só que isso são conhecimentos que o jogador Adilson tem. E não aí, o personagem. A gente vai jogar um jogo de caçadores caçados, onde o Adilson vai fazer um personagem que é um caçador. Humano, que acabou de descobrir a existência de vampiro. Se eu sou o jogador off... O que eu faço? Muitas vezes ele nem descobriu, ele suspeita. Ele vê ali, o mestre cria aquela cena onde apareceu um cadáver sem sangue, etc. O que o cara faz? O cara olha ali na ficha, é uma ficha de caçadores caçados. Apareceu um cara sem sangue. Então ele morreu por um vampiro. Mas peraí,
Tá de noite, então o vampiro ainda não foi dormir. Não, mas a gente não pode enfrentar ele porque o vampiro já recuperou sangue, então ele já deve ter se curado de possíveis ferimentos. E se existe vampiro no mundo, existe lobisomem. E se existe lobisomem, eles estão no Central Park, porque seria o lugar aqui em Nova York onde os lobisomens se esconderiam. Ou seja, ele tá usando uma sequência de informações que o jogador sabe, como se aquele conhecimento magicamente aparecesse na cabeça do Como se personagem. ele fosse, assim, o personagem mais inteligente do universo. Tem uma linha de raciocínio lógica. Mais do que o Sherlock Holmes, velho. O cara muito mais. Traçou tudo. E isso atrapalha o jogo, porque assim, existem coisas que não dá pra você mudar. Não dá pra no meio de um jogo de vampiros falar, não, como o cara sacou que vampiro que toma uma estacada no coração de madeira, ele entra em topor, então eu vou tirar isso do jogo pra que... Não dá, cara. Não dá. São coisas muito básicas, às vezes, pro jogo. Então assim, ou você tem que chamar o cara e falar, velho, você não sabe isso. E às vezes, o resto da galera tenta não usar isso. Mas é difícil, porque uma vez que aquilo foi falado em voz alta ali na mesa de jogo, pronto, já chamou a atenção, mesmo que inconscientemente, pra todo mundo que tá no jogo, né, cara? E acaba atrapalhando. O que é legal, às vezes, assim, de trazer o elemento, você... tô jogando Caçadores Caçados, por exemplo. Geralmente, o personagem que tá começando ali descobrir, né, que existe esse mundo, World of Darkness, geralmente a gente costuma até brincar na mesa do jogo e usar coisas da cultura pop, né? Então, assim... O alho, a cruz, todas essas... O espelho que não reflete. E no jogo, nem tudo isso... Vale. Então, tem cruz, mas tem que ser uma cruz. Tem que ter fé. Tem que ter fé verdadeira. É isso aí. Que é foda pra caramba ter fé verdadeira no jogo. Não é assim, né, cara? Isso aí. Água benta... Você vai numa igreja, pega uma água benta... Não significa não que aquela significa água que benta. realmente quem benzeu aquela água tem a fé verdadeira. Então, você precisa de um padre pra ir lá fazer a água com fé verdadeira. Tem que ser fodão, porque ele tem que ter uma unidade de 10. Pra ter uma unidade de 10, Exato. ele nunca pode ter pecado. Nunca pode ter pego coroinha. É isso aí. Que a gente já quase já sabe que não tem quase ninguém, né? Já não tem mais água benta no mundo. Não tem quase água benta. E o cara do off atrapalha o jogo, sim. Às vezes ele, como você disse, tem o off, então, que o cara traz um background, e tem o off que o cara apresenta na mesa. Então, ele tá lá numa cena do roubo, e tem um outro pai do grupo que tá na cena na casa. E esses caras da casa descobrem uma pista ali investigando no computador. Quando ele tá lá no roubo, ele não tá se comunicando com esses caras da casa, então ele não sabe disso. Mas como o jogador ouviu isso na mesa, ele toma isso e toma alguma decisão com base nisso. Você tem uma maneira mais forçada de tentar evitar isso, que é o quê? Quando a informação é muito relevante, você tira ali alguém da mesa, passa essa informação meio que num petit comitê ali pra que ninguém ouça. Só que isso às vezes quebra o clima do jogo e a dinâmica, E você vai ser taxado como o mestre do jogador preferido. Pô, por que ele chamou ele e não me chamou, né? Exato. E tem a maneira mais assim, não, velho, você não sabe disso, o seu jogador não, seu personagem não sabe disso e você não pode tomar essa ação, porque assim, o que justificaria você tomar essa ação? A não ser o seu conhecimento em off. Mas, cara, a gente falou de vários tipos de mestre, mais assim, a gente não falou dos bons, né, praticamente. Não, a gente... É porque... Nem dos jogadores. O objetivo aqui é escrachar. E aí a gente chega no fim, né, cara? O último nível. Aquele cara que pode conter toda essa desgraça. Num cara só. Aquele jogador sem noção total, né, cara? É aquele cara que, assim, ele vai fuder. Cada sessão ele é um personagem desse daí, ele é um tipo desse, às vezes ele é overpower, às vezes ele é o off, às vezes ele é o herói solitário. É isso aí. Cara? E ele parece que ele tá mais pra estragar a diversão dos outros e a dele mesmo. É isso aí. Ou às vezes ele se diverte assim, né? Ou às vezes ele se diverte assim. Não sei. Acho difícil. E a ideia desse jogador, o último nível aí, seria a casta mais inferior aqui que a gente classificou. É o jogador sem noção. É aquele jogador que ele só tem uma missão: acabar com o jogo. Dar um jeito de fazer essa merda dar errado. Ele quer se enquadrar pelo menos em um dos outros itens. E se possível em mais de um ao mesmo tempo. Ele sempre quer se enquadrar em alguma coisa, né? E o objetivo dele realmente é virar a mesa. Assim, ou sem noção, assim, quando ele tá num dia bom, ele é um excêntrico. É isso aí. É isso aí. Num dia contido, ele é um Aquele dia que ele quer participar, ele fala assim, sou excêntrico. No dia que ele quer ser o sem noção, imagina que RPG é um jogo de War. Você tá jogando ali War 2 há mais de 1 hora. Ele vai chegar na ponta do tabuleiro e balançar o tabuleiro pra cima e pra baixo. Isso. É isso que ele vai fazer na tua sessão de jogo. Ele vai espalhar todas as peças no chão, ele vai cagar na mesa, vai jogar bosta na cara das pessoas. O objetivo dele
é acabar com a diversão alheia. É pra isso que ele tá ali. Sem noção, usando todas as características, todas as jogadas possíveis. Possível. É assim, ele vai fazer o que não pode, ele vai matar a única testemunha, só por matar. Só por matar. Eu não gostei dele, ele olhou torto pra mim. Eu acho que ele é o inimigo. Isso ele aí. dá uma de herói solitário e julga aquele cara que ele acha que ele é o inimigo. Isso aí. Ele é o cara que vai cagadinhos. quebrar a caixa. Quebra a caixa às vezes. Ele é o cara que quebra a caixa. Pode ser um exemplo. O quebrar da caixa é uma história interessante que é lenda, né, no nosso grupo. Nós estávamos jogando essa campanha de Caçadores Caçados aí, que é uma campanha que durou mais de anos, né? Uma campanha que eu dei de jogo e é uma das campanhas que eu mais gostei de mestrar. Uma campanha que a gente se divertiu demais, né, cara? Sim. Como eu disse alguns minutos atrás, é um jogo onde os heróis foram se tornando heróis ao longo do tempo. Então eram personagens com pontos... nunca fomos heróis, né, cara? Eles eram personagens com pontos reduzidos, né? Porque isso é uma característica que eu gosto muito. Às vezes eu acho que é muito ponto, né? Pode pôr aí o mestre... Regulão. Mestre mão de vaca. E aí eu diminui um pouco os pontos pra todo mundo ser universitário comum. E esses universitários ao longo do tempo foram se envolvendo numa trama onde existe um problema dentro da camarila da cidade e eles, por alguns motivos, acabaram se encontrando no meio desse fogo cruzado. E aí, ao longo do jogo, que como eu disse, durou anos, eles enfrentaram lobisomens, fantasmas, magos, vampiros e tudo quanto é tipo de criatura no World of Darkness. E um belo dia... Parte dessas histórias é que tinha uma Tremere, que era a grande vilã dessa história toda, né? Era a inimiga a ser combatida durante toda a campanha. Era uma personagem Tremere, uma vampira Tremere. E essa mina conseguiu um artefato mágico, que basicamente era o artefato que poderia trazer o fim do mundo. E esse fim do mundo ainda ficou muito implícito no jogo. Não sabíamos se era o fim do mundo do mundo, se era o fim do mundo dos vampiros, se era o fim do mundo das criaturas. Era o fim de alguma coisa, né? Era o fim que não... Era o fim. Era tipo a nossa caixa de Pandora. Isso, mais ou menos a caixa de Pandora. E a pegada é que é o seguinte, esse artefato, essa vilã, que era muito do mal, ela só tinha um objetivo com esse artefato. Eu não era tão do mal. Assim, seu personagem, no caso, conseguiu... Era legal. Eram os outros personagens que não entendiam ela. Mal entendido. E aí o que aconteceu? Essa personagem, mesmo sendo muito vilã, ela só tinha uma missão com essa caixa. Guardar e esconder essa caixa para que essa caixa não fosse usada erroneamente. Pois bem, um dos jogadores... num dia muito sem noção, tinha ali se fudido por alguns motivos, ele tinha sido penalizado por algum outro caracterização dessas outras coisas que a gente falou aqui. Ele tinha tentado enfrentar um Assamita sozinho, porque ele quis dar uma de herói solitário. Esse Assamita, pra não matá-lo, né, porque o resto do grupo conseguiu salvar esse cara ali, quando ele viu que ele tava sozinho, os caras conseguiram chegar e o Assamita acabou fugindo, ele meio que aleijou esse personagem. Esse personagem estava na cadeira de rodas. E essa era a punição que eu dei pra ele por ter tomado algumas atitudes meio idiotas ao longo do jogo. E aí o que aconteceu? Ele estava no covil dos jogadores e os jogadores foram pra missão. E ele não podia ir pra missão, porque ele estava na cadeira de rodas. E assim, essa história da caixa, da Tremere, ela tinha feito o quê? Porque assim, ela era do tipo NPC sádico. Então ela gostava de nos usar. Brincar. Então assim, que ela falou, eu preciso esconder, tipo, nunca vão achar com esses idiotas. É isso aí. Né? E esses idiotas aqui eu controlo tranquilamente. Então, ó, guarda a caixa aí pra mim. Isso, guarda a caixa pra mim, eu vou pegar ela uma hora, mas por trás dos panos o que acontecia? Essa mina tinha um monte de inimigo. E tinha um monte de gente atrás dessa caixa. E ela falou, bom, exatamente isso que o João falou. Eu vou deixar isso aqui com esse bando de humano ridículo, que vai ser o último lugar que os meus inimigos vão querer procurar. E essa caixa acabou caindo na mão do grupo. O que esse cara fez? Na primeira chance, quando todo mundo saiu de casa e ele teve que ficar no covil sozinho com a caixa. Vou me vingar dos meus amigos. Eu vou me vingar de tudo. Porque era assim, na época a gente tinha um NPC aliado que era o padre. Era um padre Lucas, caçador. Caçador, que era um cara que tava ensinando algumas coisas pra gente. E o cara falou, não abre essa porra aqui, não abre essa caixa, guarda, né? Porque esse cara sabia que essa caixa era foda. Acho que ele tava tentando também ter mais informações sobre o que era a caixa, né? E ele falou, ó, deixa a caixa aqui, não mexe, né? Porque todo mundo queria saber o que tinha na caixa, todo mundo curioso, né? Vamos quebrar a caixa, vamos tentar abrir. E era uma caixa que não tinha abertura, né? Era uma caixa como a caixa do Hellraiser, mais ou menos, assim, né? Ela era como se ela fosse um puzzle e você tinha que saber como abri-la.
E, obviamente, vocês não tinham informações suficientes pra abrir essa caixa de uma maneira comum. Tava na treta. Não era pra abrir a caixa. Era essa a história. A missão é, não abra a porra da Não caixa. era pra abrir a... E aí, o que ele fez? Ele quebrou a caixa. Quebrou a caixa. Só que era um artefato mágico. Então, assim, como eu sabia que isso poderia foder muito, eu dificultei pra ele quebrar essa caixa. Ele teria que ter lá, eu coloquei pra ele, olha, você tem que ter não sei quanto sucesso pra quebrar a caixa. E eu tinha certeza que ele não ia conseguir tudo isso de sucesso. E ele conseguiu. Porque tem isso, né, no RPG, até citando os mestres que a gente colocou, você pode criar dificuldades pra alguma coisa acontecer, mas você não pode proibir o cara de fazer. Porque senão começa a ficar muito guiado o jogo, então, né? assim, o cara quer quebrar a caixa, ele vai quebrar a caixa. Você pode botar que seja difícil quebrar essa caixa, muito mais difícil do que quebrar uma caixa de madeira comum. Mas... E aí ele fez o primeiro teste, falhou. No segundo teste ele teve a manha de gastar ponto de força de vontade. Ele tava na fissura de arrebentar a caixa. E ele conseguiu 310 e ele quebrou a caixa. Quebrou a caixa. E aí o jogo descambelou. Eu tive que, obviamente, eu não ia acabar com uma campanha tão legal por conta disso. Mas assim, esse PC morreu. Infelizmente perdeu o personagem. Ele perdeu o personagem porque quando o padre, que tinha um monte de voto, fodão, que a vida do cara é dedicada em fazer com que esse tipo de mal não viesse no planeta, quando ele viu que foi uma escolha infantil daquele personagem, ele matou o personagem. Porque esse é o fim, né? Pra matar o assunto, esse é o fim de todo personagem sem noção. Ele vai morrer. Se mata pra construir um personagem novo e voltar tudo do zero. E tentar ali passar um pano. E depois às vezes funciona, às vezes é melhor. Às vezes é melhor. Às vezes toma uma atitude, mata o personagem, começa um outro personagem ali, como se ele não tivesse sido um xaropão durante um tempo e segue vida, né? Mas eu acho que nesse cenário, cara, eu acho que assim, o aprendizado, né, hoje, eu tenho certeza que esse cara que é amigo nosso, ele não faria isso de novo. Eu acho. E hoje eu acho que seria assim, seria uma questão de conversa. Você não gosta mais do seu personagem? Você quer trocar de personagem? Bate um papo com o mestre. Fala, cara, não tô mais afim de interpretar esse personagem. Exato. Vamos dar um fim pra ele. Ele pode se tornar um NPC. Exato. E pode ser legal pra história. Ele pode simplesmente abandonar a aventura por qualquer motivo. Sim. Ou pode se criar ali que a morte dele ou o sequestro desse cara gera uma nova quest. E aí o jogador faz outro personagem. Lembrando que no final das contas, tudo que vale é ajudar a contar a história. E a diversão. Você não precisa ser um personagem Harrison Ford. Você não precisa matar se você não quer mais fazer. É isso. Faz ele embora. Lá, tá Faz vendo? ele embora. Nós conseguimos colocar a morte do Han Solo nesse podcast. Faz ele embora. Feliz, foi embora. Millennium Falcon, pá, vai embora. Ele chega e fala assim, J.J. Abrams, vou matar. Eu faço. Mas no final, eu quero simplesmente pegar Millennium Falcon e ir embora. Mas não, ele é um jogador sem noção. Ele caga. E ele fala, eu quero que me matem. Nós passamos por muitos tipos de mestres e jogadores. É óbvio que existem centenas de outros. Esse foi o que a gente lembrou, assim. Foi o que a gente lembrou da nossa turma, de algumas sessões clássicas e etc. Aliás, você que estiver ouvindo e tem aí uma lembrança de um momento de um jogador ter feito alguma coisa assim... lendária, né? Caracterizou um tipo de maneira de jogar, né? Porque a gente citou vários tipos aqui, mas isso não quer dizer que esses jogadores são sempre assim. É que em algumas ocasiões ocorreu isso. Mas felizmente, na maior parte do tempo, era todos muito legal. E isso foram exceções, né? Exceções, né? É lógico. E, obviamente, todo mundo aqui que a gente usou como exemplo e histórias é pra dar risada. São pessoas, alguns deles jogam RPG ainda com a gente, se divertem com a gente. É muito legal jogar RPG com todo mundo, da nossa galera. Mas assim, foi pra ilustrar... Pra ilustrar as exceções. Exceções que aconteceram pra um lado ou pro outro. Mas antes disso, cara, eu acho que a gente tem que tirar aqui a nossa zona de conforto. E eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, eu acho. Ah, é? Assim, pra acabar? O que cada um de nós se encaixa, mas não adianta ser legal, tem que ser trechão. Como jogador e como mestre. Momentos ou ocasiões que, eu acho que eu fui muito disso aqui alguma vez ou por algum tempo, tanto como mestre como como jogador. Você começa? Começo. A gente pode citar exemplos de... Claro. Teve uma aventura medieval que a gente jogou e eu era um meio elfo arqueiro e eu matei uma criança pelas costas. Por quê? Eu não lembro. Não me lembro por quê, mas eu lembro que eu bati uma criança pelas costas e ainda tive uma segunda chance, tipo, caí meio que no purgatório e o mestre, não, cara, se arrependa.
E eu, não, essa criança é filha da puta, ladrão. Acho que ele tinha roubado Era um alguma ladrão. coisa da gente, não sei. Eu matei mesmo, quero que se foda. E aí... Isso deu como aquela jogador. merda, como jogador. E como mestre, você lembra alguma coisa? Isso aí você acha o quê? Você é um cara meio egoístão, assim, meio foda-se, meio sem noção? Nesse momento você foi sem noção? Eu fui sem noção, eu acho que, assim, não ponderei, né, cara? Porque pode ser que naquele momento o jogador, Ficou puto. o homem João, foi além do personagem, entendeu? É, Ele foi falou, pô, arqueiro. como é que o mestre tá defendendo a porra de uma criança, de um ladrão Bandido. batendo de carteira? Isso aí eu confundi ali, cara. Às vezes, Matou a criancinha. Eu confundi ali naquele negócio. Isso é um exemplo que eu lembro, mas tem vários, né, cara? Cagada todo mundo faz. Eu fiz Com bastante certeza. também. É. Como mestre, cara, puta, eu já fui algumas vezes, eu já fui um mestre do tipo, o preparadinho, mas eu também fui cego em tiroteio, né? Você tentou ali? Ah, cego em tiroteio. Vamos aí. Do tipo, cara, tem que ir, tem que fazer a missão, cara. Cara, eu Eu lembro, vou lembrar de uma cena, uma aventura assim, foi one shot, em cima da hora vamos jogar. Mas eu não tinha nada preparado. Ninguém queria mestrar e vamos jogar. Vamos jogar um pós-apocalíptico aí e tal, não sei o quê. E aí eu bolei ali no começo ali uma missão do tipo, cara, tem um grupo lá do outro lado que tem um gerador. Aí dei missão, aí fica chato pros caras, né? Tipo, ó, chegou alguém lá que era tipo o líder do grupo, você, vamos buscar o gerador. Aí, Essa é a missão, zero preparação. mas por que a gente, né? Tipo assim, por que a gente, né? Não tinha muito. Entendi. Cara, eu, como jogador, eu tive aí meus momentos de... Eu não diria herói solitário, mas bem borderliner ali. Eu tive quase ali, assim, sabe? De querer, Tô ligado. de querer fazer coisas sozinhos e tal. Essa elfa aí que eu citei, ela era uma personagem bem bostinha, bem filha da putinha, assim. Ela era bem egoísta. Acho que, se eu não me engano, ela era a única mulher do grupo e a maga, né? Então, assim, a galera olhava os personagens, não os jogadores. Os jogadores sabiam que eu era filha da puta. Mas os personagens olhavam pra ela, não, ela é a mulher, ela é a sábia, a maga e tal. Então, vamos deixar a divisão do tesouro na mão dela. Ela que cuida dos itens mágicos, porque ela que identifica os itens mágicos e tal. E nessas eu pegava os mais legais pra mim, eu deixava a reba pra galera. Sumia dinheiro. Sumia dinheiro. No final eu tava cheio do dinheiro e a galera tudo fodida ali, trocando espada quebrada, dois machados quebrados e mais uma faca. E eu com bastão mais 10 e coisas do tipo. Mas assim, foi um deslize. Tinha um pouco a ver com o personagem, mas eu acho que nesse jogo aí eu exagerei um pouco sim. E como mestre, cara, como eu disse, né, eu gosto muito de desafios. E eu acho que até eu aprender o nível de desafio ideal, que fique legal, né? Porque assim, é legal o desafio, mas tem que ser um desafio que dê a oportunidade real de ser cumprido. Sim. Né? E eu acho que eu errei muito até chegar nisso, até aprender até que ponto o desafio é um desafio ou se ainda é uma missão impossível e simplesmente vai broxar a galera e a galera vai falar, no final vai dar tudo errado mesmo. E tem também a ideia de como colocar aquele desafio, né? Porque às vezes você tem uma ideia como mestre, que você acha, pô, isso vai ser legal pra caramba e não vai ser difícil, que você acha tão lógico, tão fácil de resolver. E pros caras é impossível, né? Mas é porque tá na sua cabeça, né? Então você exato. já escreveu o começo, meio, fim daquele negócio. Pra Agora, você é uma pista tão óbvia e pros caras, puta merda. cara, às vezes o cara termina o jogo e o cara não descobriu aquela pista. E eu acho que eu tive uma curva de aprendizado. Hoje eu até acho que eu consegui chegar nesse equilíbrio. Mas assim, errei muito como o cara... Eu não sei se eu cheguei a ser sádico, mas era muito difícil, cara, os meus jogos, assim. Às vezes sim. E às vezes ficava... Às vezes era legal, mas às vezes dava pé no saco, assim. Porque parecia que nunca ia dar certo, independente do que os jogadores fariam, nunca ia dar certo. Sempre ia ser muito mais difícil. Isso. E eu acho que eu fui assim no começo e eu fui aprendendo e consegui depois me equilibrar mais, mas... Errei bastante aí também como mestre nesse quesito. Fazendo minha culpa. Só não pode dizer que a gente falou mal de todos os nossos amigos e ficamos imunes, Exato. né, cara? É que provavelmente eles devem lembrar de coisas Filha bem da piores. Não, puta! eles devem lembrar de coisas zoadas da gente E também. aquela vez que o João fez aquilo. Certeza. E aquela merda que o Adilson fez, que não sei o que, não sei das quantas. É isso aí. Mas já que a gente falou de nós e assim, só falamos coisa merda, mas você falou bastante aprendizado como mestre, que não, eu sempre falei desde o começo que eu gosto muito mais de jogar do que mestrar. Mas as poucas vezes que eu mestrei e também reparei nos meus amigos mestrando, para você que quer mestrar, equilíbrio é a palavra correta. Eu acho que então sim. assim, você não precisa ser nem
puta preparado pra cacete, nem totalmente despreparado. Então, assim, cria uma história que te dá abertura para que os jogadores estejam livres e você continua com aquele, né, uma espinha dorsal ali, mesmo que os caras saiam, mas que você tenha uma maneira de, né, manter aquilo e trazer de novo pro centro. Então, assim, não precisa estar 100% escrito linha por linha, né? Você pode pular uns parágrafos na sua história. Eu acho que até vale a pena deixar completado. lacunas ali, porque os jogadores vão te ajudar naturalmente a preencher essas lacunas. Faz parte né? do jogo. E como jogador, pra mim, os meus maiores sucessos de interpretação foram quando eu criei personagens mais distantes da minha personalidade possível. Então, assim, quando eu fazia um cara que não tinha nada a ver comigo na mesa de jogo, eram os meus personagens mais divertidos de jogar e que a galera mais gostava de participar. Eu acho que isso é legal, assim. Fazer aquele cara que você gosta mais, que você às vezes se vê mais se divertindo, às vezes é um erro achar que aquele é o mais legal. Às vezes o mais legal é aquele cara bem distante. Eu acho até porque, concordo com o que você falou, e eu acho até porque, assim, se você faz um cara muito parecido com você, inconscientemente o negócio começa a ficar muito pessoal. E aí vira nós mesmos. E aí vira... Não só nós mesmos. E aí, assim, tende-se assim, você vai ficar, às vezes, chateado por uma escolha que não é a que você queria. Você vai levar muito do jogador, né? E eu acho que, assim, a gente acho que falou isso lá no começo, nos primeiros... Acho que talvez no primeiro episódio, né? Quando a gente falou como a gente se conheceu, e a gente falou de RPG, e a gente falou do teatro, e a gente falou que, assim, olha, o cara que é do teatro, ele é preparado para estar no teatro, que é diferente do cara do RPG, que está preparado para estar no RPG, né? Então, assim, atores profissionais, eles têm ali uma técnica, né, cara, para separar a pessoa, o ator, do personagem. Jogadores de RPG não estudam essa técnica, né? Não tem, né? Você aprende jogando. Então, assim, brinca, né? Se você tá longe de quem você é, eu acho que é mais fácil, né? Essa distância é mais natural. Se você tá muito perto, a tendência é que você se torne muito pessoal aquilo ali. E aí pode ser que te atrapalhe. Mas eu acho que, além disso, eu acrescentaria uma coisa. Você disse que pro mestre a palavra certa é equilíbrio, né? E eu concordo com você em todos os sentidos. Seja na preparação, seja na dificuldade, seja no detalhe, seja em tudo, né? Buscando sempre, como a gente sempre fala, a ideia do jogo. E pro jogador, eu acho que a ideia principal é entender que é um jogo colaborativo. Eu acho que, assim, de todos esses tipos de jogadores aqui que a gente falou, ou de situações de jogadores ali que a gente falou, se o espírito de colaboração tivesse mais evidente, você conseguiria diminuir o herói solitário, o xarope, o balão, blá blá blá. Eu acho que, assim, entender que é um jogo colaborativo talvez seja a maior sacada de um jogador de RPG. Sim. E entender, como mestre, que o equilíbrio é importante para uma história, talvez seja a maior sacada para um mestre. Exato. E lembrando que nós não somos especialistas nisso aí, né? A gente só joga isso há bastante tempo, mas deve ter um monte de gente que joga diferente da gente e se diverte, às vezes até mais do que a gente se diverte. Provável, pode ser. Então... Sempre tem alguém acima e alguém abaixo, alguém do lado. Exatamente. Falem com a gente, né? Tragam aí pra gente histórias. Pode falar um dia aí, um dia ruim. Um dia ruim, seu, de um amiguinho, uma historinha que você lembra. Uma história aí. E assim, a gente vai colocar aqui, a gente depois lê. Se tiver alguma coisa bem legal aí, a gente pode usar aí os próximos episódios pra falar e tal. E mostrem pra gente assim, o que o seu grupo, ou o grupo que você já passou, sendo mestre ou jogador, o que aconteceu com esses tipos? Você conseguiu detectar esses tipos? Tem tipos que a gente não falou, mas que eram comuns ou foram lendários aí em alguma situação da mesa de vocês? Falem pra gente que a gente vai compartilhar isso aqui pode e dar risada às junto. vezes falar por e-mail, a gente fala aqui. Ou se quiser escrever nas redes sociais, né, e tudo mais. É isso aí. Deixar Então... nos comentários, a gente discute na rede. E também pode, se você curtir o assunto,
Quem sabe se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa de RPG, Legal. que a gente faça Isso. algum episódio ou one shot sobre RPG, deixa aí sua dica, cara. Fala assim, olha, eu percebo que vocês falam muito disso aqui, mas nunca exploraram esse tema. Deixa aí que a gente fala um pouquinho. A gente pensa e se a gente tiver alguma coisa a acrescentar, a gente pode pode falar, exatamente. E aí lembrando sempre que para falar com a gente tem um e-mail, contato@errocritico.com.br. Você pode entrar e deixar um comentário no nosso blog, que é o errocritico.com.br, onde estão todos os episódios. Entra ali, entra na seção de comentários, deixa ali teu comentário, você não precisa se cadastrar, nada. Pode dar uma olhada no nosso Facebook, facebook.com/errocríticopodcast. Pode dar uma olhada no nosso Twitter, que é o Erro Crítico 665. E dá uma olhada no nosso canal do YouTube. Esse episódio aqui não tem vídeo, porque é um one shot. A gente tá aqui só batendo um papo mesmo hoje. Não tem nada pra mostrar. Mas tem outros vídeos lá. Mas tem um monte de vídeo lá de todos os episódios. A gente sempre coloca quando o episódio é numerado, ou às vezes até quando é one shot. Tem alguma coisa que é exclusiva pro YouTube ali, de vídeo. Dá uma olhadinha, assina nosso canal. Mandem comentários ali pelo YouTube também, a gente sempre lê. E tamo aí. É isso aí. 1 ano de podcast, quem diria? E vamos ver pra onde vai. Vamos ver se chega a 2 anos, vamos ver. Vamos ver se chega a 2 anos. Acho que chega sim. Não sei não. O foda é o balão, né? Então, falou, João? Falou. Falou então, galera. Valeu, Até galera. a próxima. Tchau, tchau. Tchau.